Boa noite, a paz, bênção, a paz, meninas, graça e paz, como é que vocês estão? Valéria, olha, as mulheres relevantes apareceu, saudade de vocês, viu, gente? Como é que vocês estão? Hoje nós mudamos um pouquinho, né? Mudamos aqui o horário, para as agendas, né, baterem, mas eu creio em nome de Jesus que será uma bênção para a glória do Senhor, né? Paz, lindeza, linda é você, minha filha. Eu aqui tô meio que já passando, né? Mas tô aqui. Como é que vocês estão? Depois de uma semana aí, gente, de muita gripe, muito mal, tô aqui. Para a glória do Senhor, né? Olha, a minha convidada já chegou, tá aqui. Já vou, inclusive, chamá-la. Ivana, se você já consegue entrar. Ai, cadê você que eu não tô te vendo? Deixa eu chamar novamente aqui. Vamos entrar aqui. Tô chamando a Paulinha também, todo mundo aqui. Pedidos para participar. Deixa eu chamar você, Paulinha, que não tá aparecendo. As duas, agora sim. Vamos ver. Ai, 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 hein? Já chamei. Raquel também tá aí. Silvana, não tô conseguindo te adicionar, tu tá? Você está, né? Você não segue. Então, peraí, vamos ter que entrar aqui novamente. Vamos ver. Tá dizendo que tu não pode participar? Ai, 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 como assim, gente? Vamos colocar de novo aqui. Tudo bem, sua linda? Como é que vocês estão, gente? Enquanto vai entrando aqui, pastora Ana Paula, cadê você? Ah, deixa eu ver aqui. Nenhuma das duas. Ah, aqui, vou convidar a Paulinha. Agora eu vou convidar a Silvana separadamente aqui. Agora sim. Agora eu acho que vocês vão entrar. Vamos lá. Vamos lá. Receberam meu convite? Coloca yes, coloca sim, ok. Não recebeu? Acabei de enviar para vocês separado agora. Deixa eu até virar um pouco aqui, que a luz está bem forte. Aqui é assim, né, gente? É ao vivo mesmo. Vamos lá. Mais uma vez. Cadê a nossa lindas? Que eu não consigo chamar aqui. Vocês estão... Silvana e Paulinha, vocês estão aqui na live? Ou vocês saíram? Ingrid, paz, meu amor. Paz, Taninha. Bom, o que está acontecendo, gente? Que não está entrando? Ai, 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 deixa eu ver aqui. Eu vou cancelar e vou convidar de novo. Agora, dona Silvana. Vamos lá. Oi. Agora acho que vai entrar ao vivo. Ah, Instagram, você para de graça. Aê! Glória a Tá Deus, glória a boa, Deus. paz. Deixa eu aumentar tudo aqui. Agora falta a Paulinha, nossa pastora, que não vai fugir da raia, que está aqui também, está gripadinha, mas vai entrar, em nome de Jesus. Ah, essa gripe, viu? Meu Deus do céu, nem me fala. Ah, deu certo! Glória! Ai, ela tá fazendo igualzinha, tá linda. Glória a Deus. Acho que eu sou bem atchubante, mas é assim mesmo. Então tá, deixa eu aumentar o máximo aqui você, porque eu estou ouvindo um pouquinho baixo. Tá frio, né, gente? Vamos combinar que tá um frio. Tá frio, mas vai esquentar aqui em nome de Jesus. Eu creio que hoje vai esquentar, né, gente? Olá, querida, tudo bem? Silvana, bom ter você aqui com a gente.
uma grande alegria, né? Afinal de contas, nós Amém. estamos aqui, como a gente sempre conta, mais brasa melhor, né? Para aquecer. E é um prazer ter você aqui com a gente. Né, Li? Obrigada, viu? É um prazer para mim, enriquecedor ouvir mulheres de Deus conversar, trocar ideias, falar da palavra de Deus que vai nos ajudar sempre, né? Então, falar de Deus é sempre muito bom. Amém, glória a Deus, né? As meninas estão chegando, estão entrando, as lá da Europa já falaram que está tarde, mas elas vão tentar entrar, as do norte estão chegando. E as que já estão aqui, né? A gente tá já dando boa noite, tá, gente? Tem até bom dia também, né? Juju daqui do Japão, tem de tudo, viu, Silvana? Tem um povinho um pouco perto, um pouco longe aqui, né? Uhum. Mas eu já queria começar, porque a gente não vai perder muito tempo aqui, gente. Nós vamos apresentar aqui a nossa linda, eu tô chamando de Silvana, né? Assim, com intimidade, oh meu Deus. Mas tem todo aí um protocolo. Só que antes disso, eu quero convidar a pessoa mais especial para estar aqui no meio, que vai conduzir tudo isso, que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero muito que a pastora Ana Paula faça essa oração para que a gente faça essa live totalmente direcionada na presença do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Amém, amém. Todas nós aí em concordância, né, meninas? Peço que, se possível, também coloque as mãos. E vamos, porque esse momento a gente separou, né, para que Deus, para a gente entregar, fazer uma entrega, né, de gratidão, de amor e falar daquele que transformou, que está transformando e vai transformar a nossa vida. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos te agradecer pela sua misericórdia, pela sua graça, por esse dia que o Senhor permitiu que nós vivêssemos o teu amor e a tua graça debaixo da tua cobertura. Reconhecemos que o Senhor, não há Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que em ti esperam e confiam. Nós buscamos em ti a tua presença, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, pensamentos, atitudes que não vão ao encontro ao reino. E nesse momento nós estamos aqui, mais uma vez, buscando a tua presença, para que teu nome seja engrandecido na terra, para que a gente possa comungar da tua presença, do Espírito Santo, pedindo que Jesus esteja conosco, nos ajudando nesse processo de louvor e adoração. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos, porque buscamos a tua presença, porque queremos falar do teu amor. Estamos aqui também no processo de gratidão por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida e já fez. Nós te louvamos e bendizemos, e eu peço a tua bênção aqui sobre as conectadas pela palavra, sobre a nossa querida vice-prefeita Silvana. Pedimos, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre a vida da Lígia, da sua casa, e de que cada um que está aqui nessa live, em nome de Jesus, porque nós somos dependentes do teu amor, Pai. Nós estamos aqui pelo Senhor, não tem outro motivo a não ser reconhecer a tua grandeza e o teu poder e saber que é o Senhor que nos conduz a nossa história. E é o Senhor, como a tua palavra fala, nos tira de um lugar árido, de um lugar difícil, para colocar com príncipes, Senhor, e os príncipes da terra. E nós te louvamos e bendizemos. E nesse momento queremos consagrar esse tempo a ti, pedir que o Espírito Santo de Deus seja, sabe, o nosso interlocutor, que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Nós nos colocamos à disposição do reino e pedimos que alcance, que tudo que nós viemos falar aqui seja edificante e alcance outras vidas, porque sabemos que o Senhor é um Deus que transforma a história. O Senhor é um Deus que faz, assim como Davi tirou de trás da malhada e colocou, Senhor, para reinar sobre Israel. E assim é o que o Senhor faz com aquele que te ama e que te busca, aquele que está muitas vezes escondido ali. Essas mulheres, essas pessoas, né? Porque homens também participam da nossa live, estão muitas vezes escondidos em algum lugar, mas saiba que nesse momento, Senhor, nós entregamos o nosso tudo ao Senhor e pedimos, seja conosco. Nós te amamos, nós viemos buscar a tua presença.
E pedimos que o Senhor nos direcione neste lugar e que essa live, esse momento, a nossa história, as nossas vidas subam como um cheiro agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, que é o nosso único Senhor, Redentor e Salvador. E declaramos, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Oração boa. Amém, né? Bom, Glória a para quem está Deus. chegando agora, né, a gente está dando boa noite aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, porque tem vários lugares aí. Mas a gente não vai perder muito tempo e a gente está aqui com a nossa, como a Paulinha já colocou, a pastora Ana Paula, a nossa vice-prefeita aqui dessa cidade que eu amo. Olha, você não ri, tá, Silvana? Mas eu falo que a nossa cidade é a minha fazendinha. A Paula não Pode, gosta. Silvana, as meninas lá do lado de fora chegando, ela fala que Santo André, porque eu falei, meu Deus, Santo André é uma cidade tão gigante, tá, megalópole, ela Fazenda. fala, ela Não, fala eu como falo se fosse fazendinha porque é aconchegante, é um lugar que está perto de Ah, tudo, que eu amo, amo. Eu nasci aqui, eu sou andreense, né? eu pensei que era por causa das capivaras que aparecem lá na Avenida do que eu amo Estado. também, que eu amo, eu acho a coisa mais linda do Tá mundo, com aquela vendo? família inteira. Tem as capivaras, né? O Mas meu não é por isso, jardim. não. É porque eu falo que aqui a gente está perto do centro de São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente está no nosso mundo aqui gostoso, né? Mas, Eu enfim, gente, estamos Se aqui você com a quiser Silvana falar, Medeiros. Vou falar, é mulher de Deus, tá aqui porque é mulher de Deus, porque aqui é conectados com a palavra e o Senhor nos conectou com um propósito, né? E eu tenho certeza que Deus hoje, assim, vai te usar grandemente. E independente de qualquer coisa, eu falei para Paulo, nós precisamos mostrar que mês de outubro, né? É o mês rosa, é o mês aí que a gente fala a respeito, né, do câncer de mama, tudo, mas principalmente é o mês da mulher que supera qualquer situação. E nada melhor do que trazer essa representante aqui da nossa cidade. E você realmente, eu falei isso lá na tua sala, né? Nós falamos, você é a resposta de oração para essa cidade. Então a gente queria assim que você se apresentasse. Quem é Silvana Medeiros? Amém. Primeiramente, eu vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe É isso aí. o país. Para mim é um prazer, a paz do Senhor para todos, para todas, né? Eu sei que tem homens aí também Sim. assistindo. Eu hoje sou vice-prefeita de Santo André, mas na verdade primeiramente sou uma grande mulher de Deus que Deus tem propósitos na minha vida, né? Eu faço a obra verdadeiramente na igreja. Tem gente que não entende, que obra? Que obra é essa? Presta serviços voluntários na igreja. E com muita alegria, já são 19 anos de ministério da Igreja da Graça, onde é a minha primeira igreja e continuo, graças a Deus, aprendi muito, cresci e falo com orgulho, sou obreira da casa de Deus, né? Quando eu chego na igreja, as pessoas, vice-prefeita, aqui eu sou obreira, né? Sou vice-prefeita, mas eu sou obreira. Eu deixo bem frisado isso porque não posso tirar. Foi Deus que me colocou, né? Ele que me constituiu como obreira. Mas vou me apresentar. Vamos começar desde quando eu era menina, uma moça muito agitada, sempre buscando o melhor, sempre fui muito independente, dona de si, ajudando sempre a minha família, meus pais. Meus pais hoje eles têm, meu pai com 84, minha mãe 82. Eu tenho mais 2 irmãos, né? Eu sou a caçula. Meus irmãos com 22 anos casaram e eu fiquei com meus pais. Sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, né? Sempre cuidei muito deles, fazia despesa, fazia feira, levava eles no médico, marcava médico. Então, eu tenho esse jeito de mãe, né? De cuidar mesmo. E sempre muito independente.
falei que eu queria curtir minha vida, até que um dia que eu casasse, eu ia abortar toda aquela curtição, né? E quando eu casar, pai, olha, acabou. Então deixa eu curtir minha vida, eu vou saber curtir, e realmente eu soube curtir. Com 36 anos, eu conheci meu esposo. Eu era bancária, gerente de banco. Eu tentei por diversas vezes sair do banco, mas eu não conseguia, por indicação, fiz testes para passar, passei nas entrevistas, fiz os testes e não entrei, não entendia por quê. Eu ficava até frustrada, né? Mas aí depois, passaram alguns meses, eu entendi. Eu conheci meu marido. Eu era gerente de banco e eu atendia os vereadores, eu atendia os juízes, o pessoal da prefeitura, eu atendia todos eles. E conheci meu marido. Logo em 6 meses nos casamos. Eu sempre fui muito determinada, abandonei tudo o que eu fazia. Eu viajava, eu curtia com as minhas amigas, eu fazia até dança, abandonei tudo, porque eu tinha tomado uma decisão. Eu vou casar, então vou ser aquela mulher comprometida. E tanto é que quando eu casei, meu pai falou: seja como a sua mãe, que dedica à família, você pode trabalhar, mas seja uma esposa exemplar. E aquilo eu tomei posse mesmo. Falei assim, eu tenho que seguir o mesmo rumo que a minha mãe deu, porque a educação que eles me deram foi essa. Sempre foram muito exigentes, que a gente fosse bons filhos, que desse bons testemunhos, que não roubasse nada de ninguém, pegasse nada, né, conquistasse as coisas, mesmo que fossem difíceis, mas que a gente lutasse, né? E foi assim. O meu marido, através da vida dele, eu conheci Jesus. Sempre fui católica, né? Ia na igreja porque meus pais exigiam isso de mim. Ah, você tem que ir todo domingo na igreja. E aí, através da vida dele, conheci a igreja. Logo as pessoas olharam para mim e viram, nossa, essa daí não é dondoca, né? Vê a gente toda alegre, toda mocinha, né? Eu era mais novinha. Aí, muito pelo contrário. Em um mês eu já me batizei, tomei a decisão, ninguém pediu nada, só o pastor que falou quem queria se batizar, eu me levantei, aí meu marido falou, nossa, você vai batizar? Eu falei, você tá achando que eu vim aqui para quê? Olha, Então fui muito de atitude, né? Já me batizei, aí logo que nós casamos, eu já fiquei grávida de uma menina, e eu e meu marido, a gente tinha um combinado, se fosse uma menina, ia chamar Isabela de Sil, que tivesse a minha marca, né, de Silvana. E se fosse o menino, Luca Di Marco, que o nome dele é Marcos Medeiros. E assim foi. Quando eu fiquei grávida, tudo lindo, maravilhoso, organizando o quarto, um monte de gente dando presente, aquela alegria, né, que a gente sabe como é que é. E com 8 meses de gestação, eu estava muito inchada, muito pressão alta, coisa que eu nunca tive na minha vida. Estava deformado meu corpo, não conseguia nem colocar chinelo. E aí eu passei mal num final de semana e eu tinha até ligado para o médico dizendo que eu estava muito inchada, né? E ele não me deu celular, não me deu contato nenhum, era só no consultório. E aí, nesse final de semana que eu passei mal, depois eu melhorei. Aí, 4 dias depois, começou a sangrar. Aí eu procurei ele, esperei dar 9 horas da manhã para poder falar com ele. E aí ele disse que era para eu ir às 11h30 da manhã, que é assim que ele terminasse as consultas, para ele me atender. Quer dizer, ele foi totalmente usado pelo inimigo, né? Não me deu assistência como médico, ele não me deu. E eu era inexperiente nessa parte, eu fiquei aguardando, cumpri o que ele falou.
Quando eu cheguei lá, a criança já estava morta na minha barriga desde aquele dia que eu tinha, 4 dias antes que eu tinha passado mal. Meu Deus. Ele me mandou para o hospital e falou, ó, vai indo para o hospital que depois eu vou. Só que cheguei no hospital 2 horas da tarde, ele só foi chegar 8 horas da noite. Eu fiquei todo esse período passando mal, a pressão não abaixava, eu não conseguia expelir, né? Porque tinha que colocar para fora, né? Tirar a criança. Ele me deu Citotec, me forçou tudo. Mandava as enfermeiras fazerem todos os procedimentos e nada abaixava da depressão. Conclusão, ele chegou às 8 horas e eu só fui conseguir tirar a menina, era quase meia-noite. E ele desesperado lá no centro cirúrgico, andando para lá, andando para cá, e eu olhando toda aquela situação e eu numa calma que só Deus para dar. Eu falava assim, o que está acontecendo, doutor? Ah, suas plaquetas estão muito baixas, eu vou tentar salvar você e a bebê. A bebê já não tem mais jeito, mas você eu tenho que salvar. Eu falei, calma, doutor, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Eu só falava isso porque, como eu era nova convertida, eu não tinha ainda aquelas palavras de Deus. Eu não conhecia a Bíblia, né? Então eu só falava que o meu milagre Deus vai fazer. Eu vou crer, não vou duvidar, que era um trecho de uma música. Então eu só falava isso lá. E a enfermeira falava assim para mim, nossa, mas você está passando essa luta, você está cantando? Eu falei, eu vou fazer o quê? Estou na mão de Deus, então eu tenho que confiar, né? Então, Deus foi preparando a minha fé, né? Por mais que eu tivesse, mas ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Tirou a menina, só que todo esse processo, desse desespero dele, ele chegava toda vez lá embaixo, falava pro meu marido, para minha mãe, olha, eu vou tentar salvar ela. Então a família se desesperou e eu estava calma lá, porque Deus estava junto comigo. Aí tirou a bebê, a Isabela, eu vi, era a minha cara, tinha o nariz do meu marido, perfeitinha. Foi assim uma judiação mesmo. Eu falei, meu Deus, né? A gente poderia ter tirado antes, né? Mas, como Deus sabe de todas as coisas, eu falei, olha, Deus sabe, então eu vou entregar nas mãos dele. E aí, eu saí do hospital, vida normal, depois de 6 meses engravidei novamente. Veio um menino que é o Luca de Marco. Com 3 meses e meio perdi também. Então eu achei já que era algo estranho que estava acontecendo comigo. E aí já veio uma palavra para mim. Por isso que eu falo que a palavra é que liberta as pessoas, né? A palavra que faz, é o que transforma a vida das pessoas. E Deus me deu a palavra de que nada fique em oculto que não venha a ser revelado. Deus mostrou para mim. Falei, aí eu comecei a falar, Deus, mostra o que está acontecendo, né? Não é normal eu perder filhos. Aí ele mostrou que é uma doença autoimune, que é o que é chamada lupus, que ele destrói todas as células do seu corpo. Não importa se é ruim, se é boa, ele destrói, ele não entende quais são as boas e as ruins. E o feto, para ele, é um corpo estranho. Então, ele rejeitou. Por isso que eu perdi as crianças, né? Conclusão, o tratamento foi agressivo. Comecei, como estava em atividade, eu fiquei internada, tomei medicamentos como se fosse para quimioterápico, tomei outros medicamentos, principalmente como cortisona. Eu engordei 20 quilos de uma noite para o outro dia. Perdi meus cabelos. Meus cabelos ficaram curtos, cheios de buracos, bem curtos, todo estragados, fios estragados, né? Eu tive que administrar não só todo o sofrimento de... Você sabe que mulher é vaidosa, né?
Primeira coisa que a gente se preocupa é engordar. Ah, depois Engordar e o os cabelo, cabelos. as unhas, né? E tudo isso aconteceu comigo. Eu tive que aprender na marra. Ou eu confiava em Deus, ou eu ia ficar sofrendo. E eu estava realmente num deserto e nova convertida. E aí, quando Deus sempre falando comigo, eu é que te sustento, eu que cuido de você. Então, eu comecei a agarrar na fé. Aí, o pastor me levantou como obreira, junto com meu esposo, começamos a fazer a obra, mesmo com todas as dificuldades. Eu, assim, é uma característica minha, mesmo com todas as dificuldades, eu sempre vou avançar. Eu não fico parada, né? Uau, É como se eu estivesse dando um tapa na cara do diabo, amém. né? Amém. Então, foi assim, fui administrando, fui vencendo, trabalhando, estudando, tendo uma vida normal como qualquer outra pessoa, mas sempre com aquela fé em Deus. E cada tempo que passava, eu estava crescendo na fé, permanecendo na igreja, fazendo trabalhos na igreja, que isso foi muito importante para mim. É, ajudava outras pessoas, tinha gente que ia reclamar para o pastor, porque minha vida é isso, minha vida é aquilo, tal, tal. E os pastores falam, olha aquela irmã que está sorrindo, ela está passando por tanto sofrimento na saúde, e você está reclamando aí por uma dorzinha na mão, no braço, uma coisa pequena. Olha o sofrimento dela. Então, eu acabava servindo de exemplo para as pessoas, né? E aí foi passando, quando chegou em 2013, que estava tudo estacionado, se eu estiver esticando, vocês me falam, tá? Pode deixar. É Eu pra... estou contando testemunho para vocês verem o que Gente, vocês é. estão gostando, não estão? Porque a gente quer conhecer a tua história. A gente conhece um pouquinho, Né? Com mas isso é tão certeza, com importante, certeza. né? Pode Então tá continuar, bom, Vivi. depois vocês me param. E 2013 estava tudo, o lúpus estava estacionado. Sabe quando você chega numa época que você tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Aí vem uma má notícia. Meu Deus. Eu recebi um diagnóstico através de uma cirurgia de apêndice. Na biópsia deu que eu estava com câncer de intestino. Aí eu falei, meu pai eterno, mas essa daí? Eu falei, não, não é possível. E os médicos falam assim na lata, né? Não quer saber se você está sozinho ou com alguém, eles falam e pronto, acabou. Você está com câncer, você vai ter que operar de novo. Eu falei, não, não acredito. Meu Aí eu Deus. falei assim, Deus, só, eu não quero morrer. Eu tenho que cuidar das minhas cachorrinhas. Eu não tenho filha ainda, mas eu tenho esposo, tenho meus pais que ainda não receberam a salvação. Eles são católicos, o senhor tem que me ajudar. Eu quero seguir, quero viver. Aí veio a palavra de Deus, Salmo 118, 17, que eu não morreria, mas viveria para contar as boas obras do Senhor. Amém. Então, tudo é o que eu falo, é uma palavra que abençoa a vida das pessoas. Amém. Foi essa palavra que eu falei assim, eu não vou morrer, mas vou viver. E vou contar para os quatro cantos desse mundo que o Senhor vai fazer por mim, Glória a que Ele Deus. já fez, né? Assim, é difícil o tratamento? Muito. Meus cabelos quase caíram totalmente, não foi totalmente, mas caiu bastante. Eu fazendo um tratamento para o lúpus. O lúpus rejeitou a quimioterapia. Aí, via oral, virou aqui que nem lepra, toda cheia de ferida. Aí tentamos na veia, a veia não aguentou. Aí colocou um porticard. Aí consegui na terceira sessão. Então foi muito difícil. E o pós começou a dar ferida na boca, aí você tem que fazer tratamento de laser. Eram 5 horas de quimioterapia e mais 2 dias eu tomava
em casa e no trabalhar, tinha acabado de entrar na faculdade para fazer direito, e foi tudo assim conturbado mesmo. Aí minha mãe ainda até fala assim, o médico fala assim, olha, para minha mãe, meu marido e eu, né? Olha, eu sei que você gosta muito da igreja, mas você não pode ficar no meio do povo, porque a sua imunidade é muito baixa e você não pode pegar nenhuma gripe. Aí eu vi o Satanás usando a boca do médico para falar comigo. Na hora eu repreendi por dentro, né? Aí eu saí da sala do médico e falei assim falei pra minha mãe, ó, meu marido já entende o que eu vou falar, mas eu vou falar uma coisa pra senhora. Agora que eu vou ficar dentro da igreja, porque eu não vou fazer nada do que ele tá falando. Vou ficar dentro da igreja e Deus vai me honrar. Porque eu conheço, meu Deus, minha mãe, ai, minha filha, para com essa faculdade, você tem que cuidar da sua saúde. Eu falei, não, Deus não vai me desonrar, mãe, eu vou vencer em nome de Jesus, ela vai ver. Então, a atitude fez a diferença. Não sou melhor que ninguém, não, mas eu cheguei num ponto, falei, ou eu vou viver, só que eu vou lutar, ou eu vou me entregar e vou morrer. Eu preferi lutar para viver porque eu tinha uma palavra que me levantava, que me fortificava. E tinha um pai que estava cuidando de mim. Então Deus me deixou muito forte diante disso. Aí eu falava assim para o meu marido: Deus tem um plano muito grande na minha vida, mas eu não sei o que é. Mas eu tenho que passar por esse processo para eu chegar onde Deus quer. Só que eu não vou reclamar, eu vou vencer. Então, comecei o tratamento, continuei na faculdade, hoje eu já sou formada em Direito, consegui vencer, né? Já, 2003, já quantos anos já se passaram, só faço acompanhamento, tá tudo bem, graças a Deus. Deus completou a obra. Aquele permicate que ele colocou, o porticate que ele colocou, me incomodava bastante, mas o inimigo, ele não deixa a gente descansar, a gente não pode descansar mesmo, porque até o último dia da quimioterapia, que eu falei para o médico, agora só vai tirar, né? Ele falou, não, volta em janeiro, que isso aí era em novembro. Aí eu tiro. Falei, não, doutor, eu não quero isso aqui mais, isso aqui incomoda. Aí ele falou, não, volta em janeiro. Aí eu falei assim para Deus, Senhor, eu não quero mais esse aparelho aqui, me incomoda. Tira isso de mim. Coloca no coração daquele homem, sei lá, alguma coisa o senhor faz. E aí, conclusão, me deu trombose na veia jugular. Meu Deus do céu, Ana. Gente, que Eu não coisa, né? mexi o braço, deu uma semana, não mexi o braço, aí, conclusão, voltei para o hospital, aí ele teve que tirar, né? Aí tirou, fiquei internada 10 dias, tomando antibiótico na veia, e mais 8 dias em casa. Conclusão, quando ele tirou, é como se ele tivesse tirado uma coisa ruim dentro de mim, eu era outra pessoa, já estava bem. Por mais que eu estava fazendo tratamento do antibiótico, né? Foi uma coisa muito estranha. Mas eu senti outra Silvana, outra pessoa. E com a gratidão, porque Deus cumpriu a promessa dele. E ele tem cumprido na minha vida. Eu carrego essa palavra por toda a vida, né? Vou carregar. E aí foi passando, fui crescendo na obra, fui crescendo como pessoa. Isso mexeu muito comigo, porque a gente começa a avaliar as nossas atitudes, né? A gente corre muito para a vida e esquece de olhar para os lados, esquece de olhar para as pessoas, né? Então a gente tem que procurar ajudar as pessoas. Eu comecei a ajudar toda essa experiência a falar para as pessoas do meu testemunho, porque eu tinha certeza que era um dever meu, mas não uma obrigação, porque Deus tinha me incumbido a isso. Não, um dever com amor, com gratidão.
né? Eu faço com gratidão. Eu falo para as pessoas, olha, eu passei por isso e eu quero que você vença também. Se eu venci, você vai vencer. Não sou melhor que ninguém. Olha Deus Nós somos falando iguais. aqui já, gente. Eu tenho certeza que Deus está te usando, viu, Silvana? Tem É. mulher, tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Né? Olha, eu parti do simples princípio. Se eu era do mundo, Deus já cuidava de mim, porque se Ele me segurou até eu chegar a conhecer Ele, Ele perdoou dos meus pecados, perdoou das minhas atitudes, tudo que eu já fiz na vida, da minha ignorância, que eu não ligava para Ele. Imagine agora eu estando nos caminhos dele e falando da palavra de Deus. Então, só que é um processo que nós temos que passar. É para a gente crescer como mulher, como mãe, como filha, como pessoa e ajudar quem precisa. Às vezes as pessoas falam, você é muito durona. Eu tenho que ser durona. Eu não posso ser é, mole, ficar muito. Nhe, ai, porque a tendência, a gente é assim, ai, coitada de mim, tô sofrendo. Não, coitado é o diabo, porque a gente tem autoridade de Aleluia. pisar em serpentes e escorpiões. A gente Verdade. não pode ficar murmurando, a gente não pode ficar esmurecendo, não. Vem um obstáculo hoje, a gente pula, luta, vence e vamos lá, bora lá. É isso que Deus quer. Deus quer a gente como soldados. A Coisa verdade linda, é né? Coisa linda. Paulinha, você quer fazer uma pergunta? Eu tô me sentindo conversando com Débora, né? Não É, é? Débora, não ouvindo, né? Conversando, ouvindo, porque acho que o que você falou aqui, que é um pouco, e nesses poucos minutos, né? É, a Valéria tá falando, não retrocedemos, né? A Marina, glória a Deus, né? A Ingrid falou, vencedores, vencedores, sabe? E assim, nós percebemos que a grandiosidade, né? A Raquel aí também declarando o nome de Jesus Cristo, mostrando que parece que você chegou num lugar de paraquedas. Parece que É. você não tem de passar por tantas coisas e circunstâncias que você passou, né? A Raquel está colocando aqui Lucas 10, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. E você tem trazido isso para lembrar que diante de todos os desafios, né, está sendo aí um grande testemunho. Uma mãe se levantou, justamente, né, alguém se levantou porque Deus, né, tenho colocado essa autoridade. E isso traz, eu quero, né, trazendo aqui para todo mundo, lembrando que como existe, enquanto nós estivermos nessa vida, vai haver obstáculos para que nós venhamos ultrapassar, né? É. Ultrapassar. E você aí, nesses poucos minutos, já falou, eu sei que tem muita coisa ainda, né, para você falar, né? Esse espaço nós demos aí, como nós falamos, né, esse Outubro Rosa. Você é um exemplo para nós de uma mulher que superou, né? Tem outras aqui, que depois a gente vai dar espaço aí, se vocês quiserem vir estar aqui com a gente, né, Raquel? Para falar do que Deus faz na vida da. Porque às vezes a pessoa só vê você na frente, mas não sabe a sua história. E esse é um espaço que a gente está dando para você falar o que Deus fez e está fazendo na sua história. Né? Você está escrevendo com Jesus Cristo toda essa história. Isso é Uhum. lindo. É verdade. É assim, a gente tem que entender os propósitos de Deus. Se você entender o propósito de Deus e não ficar olhando o problema, você vai conseguir vencer. A dificuldade que a maioria das pessoas tem é que ela só olha o problema. Ai, mas eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, daquilo. Não, você tem que olhar o que Deus está fazendo. Em todas as circunstâncias que eu passo, no meu dia a dia, eu vejo que o diabo ele faz as manobras dele, ele manda as setas dele, né? Mas eu vejo o que Deus está fazendo. Então eu priorizo o que Deus faz. Aí eu fico ligada no que o diabo faz, olho, mas eu vejo que Deus está adiante de tudo. E Ele é soberano, Ele é mais do que tudo.
Coisa E é linda, isso né? que eu tenho essa corrente, é isso que eu tenho na minha vida, é Deus primeiro. Então, o que assim, a família ajuda muito. Nossa, meus pais, meus irmãos, minhas sobrinhas, minhas cunhadas, o meu marido, né? Foi assim primordial. Meu marido foi um exemplo, porque em todas as dificuldades que eu passei, ele esteve ao meu lado. E as dificuldades que ele teve também na vida, eu também estive ao lado dele. É uma parceria, não é um casamento que é todo meloso, ai, amorzinho pra cá. Não, é de parceria, é o dia a dia, os dois estão lá juntos, né? É eu por ele e ele por mim. É assim que a gente vive com todo mundo. Tem as suas dificuldades, nós também temos. Mas ele foi primordial, ele esteve ao meu lado. Não, mas também eu vou falar, viu? Eu fui uma paciente que não dei trabalho. Eu Você tá lutava. falando, a gente tá acreditando. A gente acredita. Ô, Não, eu Silvana, deixa eu te fazer lutava. uma pergunta. E assim, quando passou essa fase, né? Porque, meu Deus, sai de um, levanta outro, vai aqui. Quando que bateu assim a convicção do teu chamado para esse meio aí que todo mundo fala política, não sei o quê. Não, para um chamado realmente de um posicionamento no meio da política, assim, como uma mulher de Deus. Porque vem aquela situação, ah, mas eu estou aqui, como que eu vou fazer? Entrou essas dúvidas, você falou, não, fui chamada porque alguém me convidou e quero ir. Como que é isso? Então, o meu marido foi vereador e eu o ajudava nos bastidores. Eu fazia toda a parte social para ele. Então, as pessoas pediam algumas coisas e eu sempre ajudando ele. Aí, quando ele foi na reeleição, ele foi muito bem votado, mas por causa de partido, ele não entrou. Ah, E aí, na segunda vez que ele foi tentou a reeleição, de novo ele não entrou, mas com boa votação. Eu falei, meu Deus. Eu falei, o que está acontecendo? E foi quando ele criou uma música. Sempre tem aquelas musiquinhas, né, que os candidatos colocam, tá? É sim. uma vinheta. E era uma música evangélica. E aquela música dizia assim: vem aí chegando um novo vencedor. Ele é alguém no coração de Deus. Aquela música falou comigo. Hum, Eu entendi, eu falei, Deus, não é, não, eu não quero, não. E aí Deus confirmava para mim. E eu guardei isso anos, anos dentro de mim. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. E foi. Quando chegou na pandemia, perto da pandemia, meu marido já falou, "Olha, eu não vou mais nossa, tentar a gente, eu reeleição. já Vai ser esquentei, tá? você Confirmando agora. aqui, Falou, vai ser você agora. tá? Aí eu falei, eu? Ele falou, é você. E eu não vou mais, não quero saber de política, não. Eu não sei para isso, eu gosto, eu sou gestor, eu sou mais gosto do mundo empresarial, né? Ele, ele teve uma empresa, ele perdeu essa empresa, né? Ela faliu com 1.200 funcionários. E ele falou que roubaram tudo dele, mas aqui, ó, ninguém ia roubar. Ele foi um exemplo também. Amém. Aí ele tirou, ele já tinha se formado em direito, tirou a carteira da OAB e abriu um consultório, um escritório. E esse escritório foi aberto mediante palavra também, que Deus falou que era para ele preparar as vasilhas que ele ia encher de azeite. E ele abriu sem nenhum cliente, sem ter renda, sem nada. Aí eu até Ô, questionei, glória. nossa, você vai abrir sem isso? Eu falei, eu vou, porque bem adiante que essa palavra que Deus me deu, eu vou abrir. E foi, ele abriu, olha, e hoje é um excelente advogado, tem muitos clientes, muitos processos, graças a Deus. E então, é o que eu vou tornar a repetir, é a palavra que transforma vidas. Tem Se você poder a palavra. agarrar, é. Aí eu falei, então, bom, então vai ser eu, né? Então tá, vamos tentar. Na pandemia, quem queria fazer política na pandemia? É, Naquela loucura? eu Eita, lembro. os milagres. Olha os milagres de Deus aí, gente, Então, mais uma vez. não E podia provaram. sair, não podia visitar, tava todo mundo fica em casa, aí todo mundo começou a usar as redes sociais
E aí eu comecei a fazer um trabalho nas redes sociais. Assim, às vezes eu dava umas escapadas, sabe? Na igreja mesmo, às vezes dava uma escapada, porque precisava orar também, né? A gente Sim. acabava dando um jeito para tudo. Mas eu não ia para as ruas, muito difícil. Comecei a trabalhar. E aí não é que deu certo? Olha, Achava que eu ia ter uns 500 votos e tive quase 2.000 votos. glória a Eu Deus. entrei, foi assim, uma bênção. Aí eu entendi mesmo o chamado de Deus, né? E o engraçado, que na verdade era para entrar uma antes minha. Só que ela pegou Covid. Ela Ah, entrou como vereadora, ela morreu. A família poxa, me pediu para que eu orasse por ela. Eu orei, eu falei para Deus, eu não quero a cadeira de ninguém. Não é isso que eu quero. O Senhor é mais do que tudo na minha vida. Eu volto na minha vida de cuidar do escritório junto com meu marido. Eu fico por lá e eu não vou querer, não. Não quero. E aí Deus, falei, pelo amor de Deus, deixa ela no lugar dela, eu já estou bem, graças a Deus. E aí, no fim, ela faleceu. Ela foi honrada, né? Ela foi honrada, só que Deus tinha um verdade. propósito na vida dela também. E aí eu acabei entrando e fiz meu trabalho. Só que eu fiquei num período curto, porque aí veio outra luta, como sempre, né? Nunca vem uma coisinha só, sempre vem mais, né? Ah, E aí acabou eu vi um obstáculo aí grande que em 2023 meus rins paralisaram. meu Deus do céu. Aí eu fiquei muito inchada, aí volta a cair cabelo, aí você incha, aí você perde tudo, tudo que você, né? Falei, meu Deus, de novo, o que é isso? E aí foi muito difícil dessa vez. Eu pensei que eu ia embora, porque foram 62 dias internada, 32 dias num hospital, 30 no outro. O estágio estava muito ruim, assim, o diagnóstico não era bom, meus rins paralisados, fazia hemodiálise, não recuperava, e foi muito difícil para mim. E meu esposo com a mãe também em outro hospital cuidando dela, é na UTI, infelizmente minha sogra faleceu, e então ele estava em dois hospitais, e ele foi um grande homem, um guerreiro para me ajudar também. Teve uma época que eu estava tão ruim no hospital que eu já estava variando, já falando coisa com coisa. Foi muito difícil, muito difícil. E os rins, mal conseguia fazer a hemodiálise. Então, era 3 vezes por semana, 3 horas cada hemodiálise, cada sessão. E aí eu consegui sair do hospital, consegui aos poucos, né, ir fazendo a hemodiálise. E um detalhe, todo esse processo, o povo da igreja oraram por mim. Glória a Deus. Deus colocou anjos para orar por mim, para eu me levantar. Eu cheguei a um momento que nem mais celular eu pegava, e nem a Bíblia, porque eu não tinha força de segurar. Então, foi quando eu falei assim para Deus, agora é com o Senhor, porque eu não tenho mais força. O Senhor sabe da minha vida. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Mas se não for a hora, o Senhor vai me levantar, porque eu não tenho mais força. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora é com o Senhor. E quando você coloca nas mãos de Deus, aí é com Ele. E foi Verdade. assim. Aí o tratamento começou a responder. Saí do hospital, comecei a fazer na clínica, só que aí a clínica veio e falou assim para mim, né? A assistente social, você tem consciência do que você está vivendo? Você vai para a fila de transplante? Aí eu falava assim para ela, pode fazer seu trabalho porque eu não vou para a fila de transplante. Eu estou aqui de passagem. Aí ela Ô, falou assim, Glória, e a Olha o poder de autoridade. fé, hein? aí ela falava assim,
Bom, é a sua fé, tudo bem. Falei, pode fazer seu trabalho, mas eu não vou, eu estou de passagem. E tem até um enfermeiro de lá que ele falava assim, hoje ele é meu amigo, mas ele fala assim, quando você falava, eu falo, meu Deus, coitada. Eu também sou crente, mas ela não sabe a gravidade que está acontecendo com Meu ela. Deus. Porque aqui as pessoas chegam, ficam anos e anos. Lá tinha um rapaz que tinha 9 anos lá que estava esperando por um rim. Outros foram embora, não sobreviveram. Então, ele falava, eu sei que eu conheço esse Deus que ela fala, mas olha o que ela está vivendo, eu acho que ela não tem consciência. Só que ele não falava para mim, ele falou, não, Sil, eu creio e tal, mas no fundo ele tinha isso dentro dele. Depois ele me contou, né? Aí eu falei, eu tô de passagem, eu vou aqui só, eu vou evangelizar cada um que eu podia falar, eu falava, conversava, tentava levantar as pessoas. E aí, isso foi um período de 5 meses. Quando foi em janeiro de 2024, a médica me chamou. Falou, olha, Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Ela falou, uma não, duas. Eu falei, duas? Ela falou, eu te tirei da fila de transplante. Eu falei, não acredito. Ela falou, te tirei. E outra, já avisei o médico que você vai lá no hospital para tirar esse permicate, porque você não vai mais fazer hemodiálise. meu Ai, que Deus. A lindo! palavra tem poder, Ai, né? glória, glória, glória a Deus. Olha, gente, eu não Então, sei vocês, eu fico aqui regozijando porque é tanto testemunho, é tanta coisa que você viveu, Silvana, para que a tua fé foi provada e aprovada, aprovada e aprovada, que você criou realmente uma estrada, né, de milagre. Chegou para. Por isso que você. Acho que quando alguém chega realmente perto de você com algum mimimi, você já vai que nem uma leoa, é porque verdade. não dá. Ah, eu É falo, não, muita mas coisa. levanta aí, porque não, a tua solução não é essa, não. Não é de mimimi, não, é levantar mesmo. Porque Deus é com a gente. A gente tem que. A gente, às vezes, é mole mesmo. A gente, às vezes, fica reclamando de coisa. Fala, olha, a gente tem um Deus todo-poderoso que cuida da gente. Ele é Verdade. soberano. Nossa, ele é tudo. O que a gente fica aí olhando para os lados, vendo só sofrimento? Não, a gente tem que se levantar. E Deus tinha um propósito na minha vida. Eu sabia que tudo que eu estava passando é porque Deus tinha um propósito. Eu cheguei até a pensar, quando eu estava no hospital, que eu não queria mais saber de política, porque eu falei, ah, não, eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde, né? Eu fico só correndo, correndo, correndo e deixando a saúde de lado. Eu falei, eu vou cuidar de mim. E Deus falava no hospital para mim que não, era aí que ele ia me abençoar. Eu falei, Meu ah, eu não quero Deus. saber de política, não. E Deus, é aí que eu vou te abençoar. Eu falei, oh, meu Deus do céu, viu? Eu falei, oh, Deus do Eu achei, céu. eu vejo assim, né, é, que tanta coisa acontecendo, você nunca falou assim, ah, eu quero amarrar. Quando passava a luta, falou assim, agora eu vou amarrar meu burro na sombra, já viu, né? Essa frase, agora eu vou ficar quietinha, agora eu vou beber água de coco, fala minha amiga Lígia, eu quero uma rede cearense, preguiçosa para deitar, né? Ah, Ouvir ô, sinfonias de pardais. Não, você. Você nunca a pensou Raquel em está desistir, perguntando, então, né, Silvana? a Raquel tá perguntando qual foi a segunda notícia. A primeira é que eu saí da fila de transplante. A segunda é que eu saí, que eu não iria mais fazer hemodiálise. Então foram as duas Verdade. notícias que ela me deu. Que coisa É, mais a, forte. É complicado, assim, eu falei, eu não querer mais saber de política, não querer mais saber, eu falei, não, eu quero cuidar de mim, vou cuidar da minha Sim. família, né? E aí, no fim, e não era isso. E outra coisa que Deus acrescentou na minha vida, Deus não esquece dos desejos do seu coração. Eu não Uhum. tive 2 filhos, mas
Deus, não pude ter, né? Eu já tentei várias vezes adotar também, não consegui. Fiquei na fila por 7 anos, não consegui adotar. Aí depois que eles trouxeram uma criança para eu ver, eles queriam a resposta de imediato. Falei, não, não é assim, eu tenho que conversar com meu marido, depois eu volto, amanhã eu volto. Não, tem que ser já. Eu falei, meu Deus, parece que eu tô comprando boneca, né? Não gostei dessa forma. Eu não Abordagem. consegui adotar. Eu não consegui adotar. Mas Deus, como Ele completa a obra na nossa vida, é, quando eu saí do hospital, tudo, antes um pouquinho até, a minha prima, que é prima do meu marido, ela teve 3 meninas lindas. Uma ficou com a minha cunhada, a outra com a irmã dela, e a outra ficou a Yasmin ficou com a avó. Só que a avó faleceu. E nessa da avó falecer, a Yasmin não tinha com quem ficar. Só que eu a já pegava desde pequena para ir levar na igreja. Ela passava de final de semana comigo, com meu marido. Então, de vez em quando a gente fazia isso. Ela já ia na igreja, ela ficava na escolinha, já passeava com a gente. Então, já tinha aquele contato. Já tinham E preparado, já estava, já tinha. E ah, você nem sabia, vocês estavam se nem adaptando para sabia. receber essa princesa aí, nem sabia que era uma preparação. Exatamente. E aí ela veio para a gente com 14 anos. Olha, Deus É, sabe o tempo certo, né? e hoje ela está com 17, ela veio já adolescente, né? E Hum, essa fase é difícil. Foi uma fase difícil da gente se adaptar, porque sempre eu e meu esposo, né? A gente já é casado, vai fazer 20 anos. E E veio uma jovem, e essa fase é difícil. Eles são donos do nariz, eles que sabem tudo, vocês sabem como é que é. sei. E Acha, né, que sabem tudo, né? é, aí nos adaptamos, graças a Deus, ela se batizou, então ela está com a gente, aí está sendo uma bênção. A gente está aprendendo muito a ser pai e mãe, porque também não sabia, né? A gente não tinha essa E experiência. eu Então, acho isso é legal que rejuvenesce também, né? Porque traz é, um vento novo para dentro de casa, né? é uma alegria muito grande. Ela é muito boazinha, viu? Ela, olha, quando ela veio, a gente ficou meio assustado com algumas coisas, porque ela tinha um jeito dela, a gente tinha o nosso, e até se adaptar é difícil. Mas depois, Deus vai preparando nos mínimos detalhes. E hoje é uma bênção, ela está estudando, ela está fazendo cursinho, que ela vai fazer faculdade, está trabalhando com meu marido no escritório. Então, está sendo uma bênção na nossa vida. A Graças a Raquel, Deus. a Raquel falou: você ganhou uma filha e ela uma mãe preciosa. Glória a Ah, Deus por Obrigada, isso. Raquel. gente, a Raquel intercessora, ô mulher de oração, glória a A Deus, né? Raquel é. Gente, a Raquel, vou te falar uma coisa. Ô, mulher, que hora? É Você verdade. precisa de oração, Bênção. pode contar com ela, viu? Ela me Com ajuda certeza. bastante. Ela é esposa do PJ, que é o Paulo José, que trabalha comigo lá. Ela é uma bênção, viu? Uma Ela vai estar bênção com na a minha. gente aqui também, né, Raquel? Com o projeto É. dela, que inclusive, antes de falar do projeto, eu quero que você coloque aí: cheguei na prefeitura, cheguei nesse lugar. Como assim? Alguém caiu do céu e falou: não, vou te pôr na cadeira porque você é linda. É assim que aconteceu? Foi fácil, que nem tua vida, assim? Não. Olha. Aí vamos contar a história. Quando eu recebi a notícia da médica, eu falei assim: eu vou voltar para a política, então eu vou correr atrás agora de você candidata a vereadora. Aí comecei a trabalhar, recuperar bem devagarzinho, mas eu fui, sabe? Porque eu tinha recém saído do hospital, né, do tratamento. Falei: agora eu vou correr atrás do que eu preciso. E aí começamos a distribuir os jornais como vereadora. E aí estava aquela situação. O prefeito já estava definido, né, que ia ser o Gilvan.
Falei, e agora o vice-prefeito? Aí eu falava, deve ser aquele lá. Não, é aquele. Falei, não, é aquele lá. E ficou esse cenário político, todo mundo falando, e eu falei, eu também, olha, seja quem for, vamos trabalhar, vamos ajudar, né? O Gilvan eu já conhecia, eu tinha aprovado, já conhecia a família dele e tudo. Quando o ex-prefeito Paulo Serra me chamou, e chamou o Medeiros, meu marido. Aí fomos lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que esse homem quer? Será que vai me ajudar na minha campanha? Quando ele deu a notícia, olha, o Gilvan quer fazer um convite para você. Eu falei, pode fazer. Eu falei, Silvana, eu queria que você fosse a vice-prefeito. Eu falei, o que é? Como é que é? Oh, Deus, olha o Deus trabalhando aí novamente. E assim eu falei, nossa, esse homem tá doido. O que é? Vice, eu? Falei, mas eu tô pensando que você veio me ajudar na minha campanha, você veio falar vice-prefeita? Eu falei, é você mesmo. Eu falei, não tô acreditando, não. Aí ele começou a conversar com meu marido, o Paulinho falando, e aí eu fui e falei, Deus, o que é isso que o senhor está falando? Aí ele falou assim, eu não falei para você que era ali que eu queria te abençoar? Aí eu olhei e falei, mesmo, o senhor falou. Eu falei, não acredito. Olha, eu saí de lá, parecia que eu estava pisando em nuvens, assim. Sabe quando você está bobalhada? Falei, não, não é isso que Deus quer, não. Falei, não, não é possível. Meu marido também ficou assim, surpreso. Aí, o Paulinho, aí desculpa que é minhas cachorras. Sem Quanto problema. tempo eu tenho para decidir? Ele falou, em 10 minutos. Eu falei, 10 minutos? Aí eu falei, olha, eu vou te explicar o porquê que eu vou decidir. Ele falou, pode falar. Eu falei, Deus falou comigo lá no hospital. Eu estou cumprindo o que Deus está falando. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar esse desafio. E aí foi. Foi assim, tudo parecendo louco, né? Do outro dia já estavam me apresentando na imprensa, aí começa as agendas, vai corre para lá, corre para cá. E foi indo. Foi assim, onde todo mundo não esperava que seria eu, que todo mundo esperava aquele lá, aquele outro, um monte de gente ficou revoltado. Falei, imagina, Silvana não tem tanta experiência assim. Mas aí foi Deus que me colocou lá. Na imprensa, eu dei a minha entrevista e falei, não procure entender o porquê eu estou aqui. Foi Deus que me colocou. E quando Deus determina, a gente não questiona, só apenas aceita, né? É verdade. Não sou menor que ninguém, mas foi Deus me preparando. Ele sabia que eu queria fazer um trabalho com mulheres, eu precisava de mais autoridade para poder ajudar as mulheres, né? Então, o meu trabalho está sendo assim, eu contribuo com o Gilvano em todas as obras, as agendas, tudo que ele precisa, eu estou fazendo um trabalho em parceria com ele, né? A gente cuida de uma cidade, mas o propósito de Deus é o principal, é o meu carro-chefe. O que Deus quer, eu vou fazer. Amém. Aprendi. A Wilza colocou aí, Deus e seus propósitos improvável, né? É improvável, né? E a Nada Raquel escreveu, improvável. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem a gente pode até colocar minha serva, a quem sustenho. A minha escolhida, a quem a minha alma se compraz, por sobre ela o meu espírito, e ela promulgará o direito para os gentios. Fiz uma adaptação aí, e é isso aí, é Deus, a gente sabe que é Ele que diz o sim, é Ele que diz o amém, né? Ela já colocou aqui como Radassa também, né? Glória a Deus, lindo, olha o cabelão, gente, dela, ninguém fala que você, olha, passou, Que passou por Caiu, tudo isso. voltei, emagreci. Tô aí, minha filha, com o brilho de Jesus. O importante é isso, não perder o brilho de Jesus, não perder a confiança, perseverar sempre, né? Continuar olhando somente para Jesus. A Bíblia diz isso, olhe somente para Jesus, porque se você ficar olhando para as dificuldades, você nunca vai crescer.
Com Você só vai certeza. acabar se procedendo. Você vai ficar entristecendo, vai trazer doenças para o seu corpo, para a sua alma, o seu espírito, né? Porque é só Uhum. tristeza. E não é isso que Deus quer. Ele quer soldado, quer que a gente seja forte, quer que crê na palavra, que viva sobre a palavra dele. Lógico, a gente tem sentimentos, né? A gente fica triste com algumas coisas, mas se aí você dá a volta por cima, lembra, ó, Deus falou isso comigo, vamos levantar, né? Se E alegrar, né? cumprir, é, Tem cumprir um o que Deus memorial, né, de tanta coisa que você viveu, né, que eu até coloquei aqui que você precisa escrever um livro, né, a Ingrid concordou comigo, já porque é tô para certo. isso aí, porque algo que tem de ficar realmente É, lembrando, a gente precisa trazer à memória o que nós passamos e aonde Deus nos coloca. E é. cada situação vai te dando essa autoridade para você falar e perceber que diante de todas as dificuldades que você viveu, né, Deus estava com você e te deu essa grande vitória, né? E isso é uma caminhada, né? Você é muito jovem, ainda tem muita coisa para percorrer, muita coisa para viver, né? Já pelo jovem. Ah, vamos fazendo, né? Eu estou unindo as mulheres, né? Eu estou fortalecendo o empreendedorismo, É isso que eu quero falar, Silvana. Vamos já né? entrar nesse detalhe aí, porque uma das coisas que realmente as conectadas têm é isso, ajudar mulheres. A gente aqui é mesmo uma plataforma, né? Nós chamamos de plataforma para que uma base de treinamento, digamos assim, onde a gente também aprende muito com. Hoje a gente está aprendendo muito o que é resiliência, o que é fé, o que é não esmorecer, o que é estar no meio do vale da sombra da morte, mas falar 1000 cairão desse lado, à esquerda, mas eu não vou ser atingido. É isso que a gente vê em você. Uma mulher que apesar de tudo que passou, não olhou para a situação, olhou para o alto, que é de onde vem o socorro, né? E você É. tinha falado, né, mulheres que inspiram. Gente, o projeto é esse, chama Mulheres que Inspiram, a começar pelo teu testemunho, né, pela tua vida. E isso veio muito com o que a gente crê, que é justamente quando você se conecta com a palavra de Deus, você está ligada direto com o Pai. Não tem como você parar no meio do caminho quando você tem um Deus que te sustenta pela mão, né? Então, É. o que é o Mulheres que Inspiram? Fala aí pra gente desse projeto. Meninas, presta atenção aí, porque a gente Ó, vai antes de mergulhar nisso você aí. Tem falar, várias Silvana, eu só quero colocar. empresárias aqui que estão participando. A Ingrid está colocando assim, obrigada por compartilhar isso, nos mostrar que a dor pode ser mola, que podemos ir além porque temos um Deus poderoso, né? É Amém. isso aí, Ingrid. Entendeu isso mesmo. É verdade. O sofrimento, a gente não pode fazer do sofrimento uma muleta e ficar murmurando. Você tem que vencer mesmo. É isso aí. Você já tomou posse de que tem que vencer e lutar. E vence só lutando, não é não? É. Olha, as mulheres que inspiram, eu faço assim, eu conto as histórias das mulheres. É um trabalho de umas mulheres empreendedoras, mas assim, como é que ela chegou até lá, né? Como é que eu cheguei a ser vice-prefeita? Né? E eu tive um propósito que eu vivi desde lá, foi com atitude, com perseverança, com confiança, né? Cumprindo o papel que Deus colocou para eu cumprir, eu cheguei até onde eu cheguei, né? Cumpri um propósito que Deus tinha na minha vida. Então, muitas mulheres têm histórias, são mulheres que são mães, são filhas, são esposas, trabalham fora, né? Outras são solteiras. Então, eu conto as histórias dessas mulheres. Eu estou procurando essas mulheres e elas empreendem. Então, olha, eu tenho loja, a outra não, eu faço doce em casa, eu faço bolachinha, eu costuro. Então, eu mostro a história dessas mulheres e ofereço lugares para elas empreenderem. Eu busco lugares para que elas possam empreender sem pagar, porque Olha a aí, dificuldade gente.
mulheres é isso. É onde eu vou empreender se eu tenho que ficar pagando taxa para pôr uma mesinha lá para colocar os produtos? É difícil, né? Porque nem sempre você consegue. A última vez eu fiz no Max Atacadista, no mercado, no estacionamento. Então a pessoa ia lá fazer a compra e já poderia fazer a compra, a sua despesa e já comprar lá os produtos para elas. Olha Então, que elas legal. ficavam gratas, entendeu? A Prefeitura de Santo André também, ela fortalece muito o empreendedorismo. A gente faz aquela conexão, a gente leva o empreendedorismo nos bairros, a gente dá toda a assistência no Sebrae, da CISA, né? Dá toda, como abrir uma empresa, como você pegar currículos das pessoas para encaminhar. Então, a gente tem esse trabalho. A Prefeitura de Santo André faz isso. E eu faço a parte também oferecendo alguns lugares para elas empreenderem. E aí Que vai legal. ajudando. Aí, além disso, eu faço encontros com essas mulheres. Existem aqui em Santo André vários grupos de mulheres. Então, um grupo de mulheres do bem, mulheres divas, mulheres não sei do que, um monte de mulheres aí, de grupos. Aí a gente marca, por exemplo, um almoço. Eu faço sempre um almoço e essas mulheres vão lá, participam. Aí elas trocam cartões, fazem aquela conexão, porque uma pode precisar da outra. Com E uma indica certeza. a outra. E aí a gente almoça, faz esse bate-papo, eu acabo levando uma palestra, alguém para ministrar alguma coisa para que oriente elas também. Então vou ajudando. Isso aí é de coração, porque como Deus tinha me colocado que eu teria que ajudar as mulheres, eu estou procurando fazer. E cada dia mais Deus está me dando um- Amém. uma direção para eu poder ajudá-las. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos várias mulheres nas conectadas que são empreendedoras. Algumas trabalham, moram praticamente aqui no Prestadoras de Vista, em Santo serviço. André, mas tem alguma coisinha que vai para São Paulo, a outra é um restaurante, a outra é Marmitex. Essas mulheres podem participar? Podem, pode sim. Olha aí, gente, vamos fazer Deixa uma. hoje eu estava até fazendo uma reunião para ver onde a gente vai organizar essa feira de empreendimento, empreendedoras. Aí eu falo para vocês. Fica Ótimo. ligada aí nas minhas redes sociais também. Gente. Fazendo isso. A Aliás, gente. né, sigam a rede social da Silvana, está aqui na nossa bio, a gente já colocou aqui. Também tem das mulheres que inspiram, né, a Soninha, eu acho que ela está aí. Mulheres que Aham. inspiram, né, no Instagram. Aqui nas Conectadas a gente vai dar esse suporte também para poder passar para vocês, tá? Para passar para você, tá, Silvana? Para as meninas, né, para a Sônia. Justamente para isso, para mostrar que é possível. Você passou por enfermidades que, né, perda de 2 filhos. Eu sei o que é É. isso, não foi no nível seu de estar lá, mas é muito duro isso. Mas você passou aí por tanta luta que era para você estar deitadinha e falar, não, chega, não quero mais nada. E está aí agora ajudando outras mulheres, né? Então, A gente vê, Lígia, só fazendo adendo, a gente vê que às vezes pessoas que passaram só uma prova, que ela passou e não estão aí lutando. Então você está trazendo, Silvana, para lembrar que é possível. É possível depois da enfermidade, depois da perda, depois de tantos desafios que você passou, que o ser humano pode passar, ser mais que vencedor, como a palavra de Deus fala, mais que vencedor em Cristo Jesus, porque foi Jesus aí o que te sustentou, a tua mola propulsora e que te proporcionou a viver tanta coisa e hoje está vivendo, você podendo ajudar outras mulheres, né? Isso aí. É possível, sim. É possível você permanecer nos caminhos do Senhor, lutando para vencer. Não pode deixar nunca de olhar para Deus, porque Ele é o único que sabe de tudo que você pensa, o que você sente, Ele sabe os sonhos que você tem, Ele sabe de tudo. E Ele quer o melhor para os filhos. Então, se você tivesse a confiança, falar, olha, eu tenho alguém que está cuidando de mim, acabou.
Ah, É que coisa enfrentar, linda. né? Que A coisa linda. paternidade, né? A paternidade de Deus, né? É, Olha, a gente exatamente. está praticamente aqui, né? Eu sei do teu compromisso, a mulher não para, a agenda dela é lotada também. E indo aqui para a parte final, eu só queria te fazer dois, né? Fazer dois pedidos. Primeiro, responde assim, lá na prefeitura hoje, o que que é, como você olha hoje você estando num cargo de autoridade aqui na cidade de Santo André, representando não só, mas as mulheres em si, né? O que você colocou aí. O que que você passa para essa mulher que fala, olha, eu estou aqui, né, fazendo algo por você. O que que é a vice-prefeita? O que que essa mulher hoje representa para nós aqui? Acolhimento, Ah, esperança. Elas, desde a campanha, eu percebi nos olhares das mulheres que elas queriam que alguém as representasse, mas verdadeiramente, né? Não é só falar, "Ah, olha, eu sou prefeito, eu sou vice-prefeito e daí? Estou cuidando de uma cidade, mas você fica aí, eu cá. Não, a gente está trazendo as mulheres para perto do governo, a gente está trazendo o povo cristão, as pessoas para todas as pessoas para perto, para conhecer bem a prefeitura. Essa gestão é uma gestão realmente que nós estamos trabalhando, estamos indo a campo, estamos perto das pessoas, né? Você vê, olha, a gente tem um trabalho lá muito bonito, a CPTR, que gera emprego, é emprego para as pessoas. Não que vai arrumar emprego na prefeitura, não. A gente tem umas empresas cadastradas na prefeitura você pode ir lá dar o seu nome, olha, eu trabalhei nisso, isso, dá a sua qualificação, eles vão te indicar para as empresas. Aí você Olha faz o que seu legal. para você passar, você entendeu? Então, existe a escola de ouro, que você pode fazer curso de panificação, curso de cabeleireira, maquiagem. Então, tem vários cursos que pode ajudar. Então, esse acolhimento para as pessoas, e muitas das pessoas não sabem disso. Vive Verdade. naquela situação vulnerável e não quer sair também daquilo, ou não tem conhecimento. Por Tem falta esse de tipo de conhecimento, pessoa. meu povo perece. É, Olha que legal. exatamente. E essas informações estão na prefeitura ou no Mulheres que Inspiram? Onde que pode conseguir? Ou eu posso tentar colocar no nosso para linkar com vocês? Tem no site da prefeitura, tem tudo, Ah, tem tudo lá. Tem tá. várias áreas, tem tudo lá. O meu gabinete, nós criamos um arquivo que nós resumimos tudo nesse arquivo para que a pessoa também possa, por exemplo, as igrejas que precisam entrar com isenção de IPTU, a gente tem todo aquele caminho como é que faz. Então a gente vai dando toda a orientação. Tem para os idosos, tem o CRISA, o idoso quer fazer a partir de 60 anos, ele pode fazer pilates, pode fazer aula de música, pode fazer aula Ó, de dança, pode fazer cursos de artesanato, tem tudo isso. Então, tá lá no site e tem no meu gabinete também, a gente encaminha. que legal, Silvia. E Mas para. antes de encerrar, eu queria deixar uma palavra. É isso que eu ia falar. Eu ia opa! pedir isso para você. E para fechar, eu quero muito isso. Nós queremos, né, Paulinha, que você está Ô, enriquecendo demais aqui. Eu tenho certeza que essa live vai ficar gravada, muita gente vê depois, tá? Então as que moram lá do outro lado, por causa do fuso horário, acabam passando depois, mas deixa uma palavra para não só para as mulheres, mas aqui para todos que estão, para quem vai ver depois, algo que Deus realmente colocou no teu coração aí, de um acolhimento, né? Dessa esperança aí pra gente, né? Olha, tem uma palavra que é em Isaías 54, do 1 ao 17. Se vocês puderem ter a oportunidade de ler depois, mas são dois versículos assim que eu carrego para mim. Alarga o espaço da tua tenda, Uhum. estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
a gente precisa fazer como Abraão fez, sai dessa tenda. Meu Deus. Olha para o que Deus tem preparado para você. Amém. Vai buscar conhecimento, vai buscar mais da intimidade com o Senhor, vai firmar mais a sua fé, firma bem as suas estacas. Isso quer dizer, firma bem a sua fé, para você resistir o dia mal que virá, porque você vai estar com o teu coração cheio da palavra de Deus, vai estar firme na fé e você vai perseverar e vai vencer. Por que de tudo isso? Porque lá no 3 diz assim, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aleluia. Então, Deus não vai esquecer de você jamais. Fique firme, busca o Senhor, permaneça nos caminhos dele, seja o que for. Guarde uma palavra, ó, lá no 17 ele fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperarás. Toda língua que ousar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, diz o Senhor. Olha que Deus fala. Então, se você está diante de uma luta, se o inimigo preparou essa luta para você, para querer te acabar com você, não vai prosperar. Amém. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Então, fique firme, permaneça no caminho do Senhor e Ele vai te dar vitória. Mas para você permanecer, você tem que alongar suas cordas, ou seja, vai buscar mais de Deus, vai buscar mais do Senhor. Buscar é você buscar na igreja, você buscar aqui, ó, na Bíblia, buscar na intimidade no seu quarto com o Senhor. Que coisa E aí ele linda. vai revelando as palavras e vai te preenchendo e você vai crescendo com Deus. Que É coisa isso. linda, gente. Glória a Deus. Uau! Meu Deus, que privilégio, né, Paulinha? Que privilégio poder falar que na nossa cidade tem uma representante do reino, porque você está representando o reino. Muito Amém. mais que Obrigada. representar, né, uma cidade. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção que vocês falaram, que eu sou resposta de oração de vocês. Há quanto tempo vocês estão orando por alguém que venha governar Santo André, que fosse de Deus, né? Eu não tinha percebido isso. Pois você, aquele dia, Obrigada, viu, gente? foi assim, algo muito forte, a gente entrar ali com você, entrar naquela sala, orar, trazer a presença de Deus e declarar que Santo André é do Senhor com autoridade, porque nós recebemos essa palavra que o Senhor nos levaria a sentar com autoridades, com príncipes, com reis, com autoridades, para que o reino dele se estabelecesse aqui nessa terra. E nós somos pequenas demais, perto de tantas coisas, mas esse é o reino de Deus. Ele pega as coisas menores, improváveis, e faz disso, né, a diferença. E você, a gente pode falar isso, né, Paula? Você realmente, assim, tem mostrado para nós que vale a pena confiar ainda nas pessoas, que não são todos iguais, que existem os remanescentes, Silvana. Então, você tem intercessoras, você sabe disso, e eu creio que aqui nessa live, algumas pessoas já passaram, outras, a Marina está aqui falando que participa lá dos projetos, que é muito feliz por isso. Tem meninas aqui lá do Nordeste que estão aqui também, e a gente conhece um pouquinho da história, e assim, às vezes a vontade de desistir, tanta dor, e saber que a gente mora num lugar onde a gente pode falar, nós temos alguém que está lá clamando e proferindo o nome do Senhor. Isso me deixa realmente assim, no lugar de falar, Senhor, obrigada por ter ouvido a minha oração. Então, louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua família, né, seus pais, assim, Pelos teus pais, né? Meus pais são uma graça, meus pais são demais, eu amo muito, são minha referência. Meus pais, eles são
pessoas humildes, simples, mas batalhadores, dignos. Ensinaram para os filhos o que é ser digno, o que é ser temente a Deus, do jeitinho deles, e que não mexer com a vida de ninguém, que a Amém. gente não precisa disso. São meus verdadeiros heroínos, sabe? São, nossa, meu exemplo. Eu amo Essas eles. suas Amo, referências, amo né? eles. Que coisa linda, Então, né, gente? Eu posso agradecer a Deus de você se dispor a estar com a gente aqui, né? Nós aí eu agora, Deus está dando uma direção e a gente vai seguir fazendo toda semana à noite aí trazendo alguém para realmente acrescentar, né? Não só para nós, mas também para a turma aí. E eu fiquei muito feliz porque as pessoas agora estão conhecendo quem é, não só a vice-prefeita, né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem o nome do prefeito, mas conhecendo a Silvana Medeiros, uma serva, a filha de Deus, chamada para esse tempo, para fazer a diferença nessa geração. amém. Né, Obrigada, viu, menina? né, Paulinha, Eu, né, Paulo? eu quero Com agradecer certeza. pelo carinho, pela intercessão, por esse momento que é precioso para mim. Muito precioso. Amém. Falar de Deus para mim é minha alegria. Muito E as obrigada. portas estão abertas aqui, né, Paula? Sempre Sim, que com você certeza. precisasse. Aqui é um espaço para que nós venhamos praticar o ID, né? Nós estamos abertos e quando a gente coloca aqui, a gente está indo para o mundo. Só Deus sabe aonde vai chegar. E essa palavra, com certeza, hoje à noite marcou o coração de muitas pessoas em lembrar que mesmo em território muitas vezes áridos para nós, Deus está trabalhando e há sementes, né? Agradecer a Amém. Raquel aí que foi coadjuvante com a gente aí, falando Ó, da o Sérgio palavra, Cinca brincando. tá aí, olha. Ele vai Ai, escrever meu livro. Ele já está Quem? ai, que escrevendo. lindo! O Ah, Sérgio, brilhante, estimuladora, entrevista. A Silvana Medeiros é uma pessoa abençoada assim. E nós fomos abençoados hoje com o testemunho dela, né? Pela generosidade, nós queremos te agradecer, né? A Lígia já agradeceu também, em nome de todas as conectadas pela palavra e de todas as pessoas que vão ver essa live, que mostra que Deus ainda passeia na terra, que Deus muda história e que nós, no nosso posicionamento de fé, podemos viver grandes e poderosos milagres. Amém? Amém. Lígia? Obrigada, viu, segue aí, menina? né, gente? Segue também, né? Nós temos um canal, só para falar, no YouTube, onde todos os dias nós temos uma mensagem, uma palavra de Deus para a vida de todos, não é só para as mulheres, né? A gente agora tem os conectados também. E você que entrou aqui, segue a gente nesse canal também, porque isso tem alcançado muitas vidas, né? E eu falo que quando uma alma ela é alcançada, o céu se alegra. E a gente está aqui com esse propósito, né, Silvana, de fazer essa diferença. Então, termino aqui Darmos as falando nossas que, forças. né? Ah, Raquel, se prepara, eu vou te chamar, porque a Raquel também vai entrar nessa, vai fazer uma live com a gente, né? Porque tem um projeto Já lindo está dela também. convocada. Você é uma bênção. E a Silvana foi essa conexão com a gente aí, tão linda Essa naquele ponte dia, aí, né? glória a Deus, É né? isso aí. Pastora Ana Paula, eu queria que você orasse, tá bom? Quero já te agradecer mais uma vez, Silvana, Paulinha, obrigada. Né, para todos vocês que passaram com a gente aqui, gente, obrigada por poder também fazer parte. E, ó, curte aí, manda coração, porque o Instagram tá gostando, eu recebi várias mensagens aqui. E as pessoas agora sabem que existe uma mulher de Deus naquele lugar que todo dia chega e fala: esse lugar, o Senhor é que está no comando, glória a Deus, amém, amém, Amém. amém. A expressão de estar Amém. intercedendo por ela, pela nossa cidade, né? Sim, E gente. com certeza, na congregação dos justos, Deus ordena a bênção. Vamos orar? Vamos Amém, agradecer? pastor. Amém, Senhor, em Senhor. nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos te agradecer, porque na tua bondade, na tua misericórdia, Senhor, nós vimos através da tua serva o quanto o Senhor trabalha em favor daqueles que em ti confiam e esperam. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra chegue até os confins da terra, nos corações de daqueles e daquelas que necessitam de saber que mesmo diante das adversidades, o Senhor está presente, que o Senhor ouve a oração e no tempo certo o Senhor manifesta o seu poder, a sua libertação,
a sua cura e o modo do qual o Senhor quer que a situação continue. Porque a tua palavra fala que em ti nós temos um bom futuro. E nós te louvamos por isso, nós te louvamos pelo bom futuro que o Senhor tem guardado para cada um de nós. E nós te pedimos, como igreja também, pela vida da Silvana, nós te pedimos que o Senhor entre com a tua presença poderosa sobre a vida dela, sobre a vida do seu esposo, Dr. Medeiros, sobre a vida da Yaya, que o Senhor entre com tuas mãos poderosas, manifestando a tua glória, guardando, protegendo, livrando, prosperando em todos os caminhos, Pai. Como igreja, nós te pedimos a tua bênção, a tua cobertura, o teu livramento. Também te pedimos, Senhor, pela vida do nosso prefeito, pela sua família, pela cidade de Santo André, pelo nosso estado, pelo nosso país. E pela sua misericórdia e pela sua graça. Aqui é um corpo, Pai, que se levanta, pedir as tuas mãos poderosas. Pedimos para que o teu milagre continue, Senhor, cada vez mais. Que é como a tua serva colocou aqui. O Senhor é o Deus que faz o impossível aos olhos humanos, mas tudo é possível ao que crê. Nós te louvamos e com certeza saímos deste lugar com a nossa fé acrescentada, sabendo que o Senhor é um Deus que trabalha em favor do seu povo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha, eu tô desativando aqui. Eu vou fazer vou printar essa foto, tá bom? Vou printar aqui. Fiquem paradinhas pra gente. Vocês também aí printam. 1, 2, 3. E agora eu volto para a turma. Amém. Amém, gente. Obrigada, Silvânia. A gente está aqui, viu? Que Deus abençoe, tá? Amém, Obrigada, gente. Fiquem na paz do Senhor. Beijo, gente. Tchau, Fica com Deus. tchau, Obrigada. Raquel. Tchau, Tati. Viu? Beijo, Elaine. Deus abençoe, Amém. gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau.